existe MIG e MAG? Por que não existe TIG e TAG? Será que é possível obter soldas de qualidade utilizando algum processo convencional de soldagem a arco elétrico sem gás? Eu sou a professora Ivanilza Felizardo, mestre e doutora em processos de fabricação por soldagem, e na aula de hoje eu vou te apresentar características que identificam, diferenciam os processos convencionais de soldagem por fusão a arco elétrico. Processo com eletrodo revestido, processo TIG, plasma, MIG e MAG, arame tubular e arco submerso. E no final dessa nossa quarta aula, você vai conseguir responder as perguntas que eu te fiz. É interessante você assistir às aulas na sequência, devido aos conceitos já apresentados. Os links das aulas anteriores estão na descrição desse vídeo. E se você se interessa mesmo por soldagem, se inscreve nesse canal, pois semanalmente novas videoaulas serão postadas. Início da sessão de estudo. Atenção, foco, concentração. E hoje eu vou precisar um pouco da sua imaginação para conseguir a visualização necessária para tudo que eu vou te explicar. Breve revisão. Solda é o produto e soldagem é a técnica ou processo. Para a soldagem ser executada requer energia, podendo ser proveniente de fontes química, radiante, mecânica e elétrica. Duas técnicas para converter energia elétrica em energia apropriada para soldagem: resistência elétrica e arco elétrico. Na soldagem, o arco elétrico ele opera entre um eletrodo plano, a peça, e outro cilíndrico, o eletrodo propriamente dito. Para o arco elétrico ser estabelecido em soldagem, é necessário, muitas vezes, o contato entre o eletrodo e a peça, e ambos precisam estar conectados a uma fonte de energia. Precisa existir uma diferença de potencial entre os eletrodos, portanto, tensão, e ocorrer o transporte de cargas elétricas, corrente. Essa relação entre corrente e tensão ela é fundamental. Lembra do conceito de energia? Capacidade de um corpo em produzir trabalho, realizar um movimento. Uma coisa é estabelecer o arco elétrico, outra é sustentar o arco elétrico por um tempo. Precisa de um meio condutor para transporte das cargas elétricas de um polo para outro. Na soldagem, esse meio condutor é gasoso. Necessita-se sempre de um gás para sustentar um arco elétrico, e esse gás precisa ter certas características. Eu vou iniciar a apresentação dos processos a arco elétrico com o processo eletrodo revestido. E eu vou abrir um parêntese aqui. Existe um canal no YouTube, Brasil Welds, o canal da soldagem do senhor Messias Carvalho, excelente profissional, muito experiente, que apresenta a soldagem na prática. Várias fotos usadas nessa aula são prints de tela de vídeos dele, replicadas aqui com a autorização do senhor Messias. E o link do canal Brasil Welds e dos vídeos cujo prints de telas foram utilizados, você encontra na descrição desse vídeo. Processo de soldagem por fusão a arco elétrico com eletrodo revestido. É um processo extremamente versátil, muito conhecido no meio e muito utilizado, tanto no campo quanto dentro de um galpão, de uma fábrica. O eletrodo revestido ele é composto por dois tipos de materiais: o arame metálico, conhecido como alma metálico, recoberto por um revestimento. Essa camada revestida ela é composta por materiais metálicos e não metálicos que desempenham diferentes funções. Trata-se de uma mistura de pós-aglomerados compactados e aderidos ao arame.
O revestimento possui elementos responsáveis pela formação da atmosfera gasosa adequada para sustentar, manter o arco elétrico e proteger a poça de fusão. Também no revestimento do eletrodo há elementos que facilitam a soldagem fora de posição. E dando um spoiler para a próxima aula, a melhor posição de soldagem é a posição plana. O material de base na horizontal e o eletrodo é perpendicular a essa base, podendo ter algum ângulo de soldagem. Ainda no revestimento existem elementos que vão fazer parte do cordão de solda e elementos que geram escória. Escória é uma camada protetora formada durante a soldagem e que deve ser retirado de sobre o cordão de solda após finalizar o processo. Existem diferentes tipos de revestimento, diferentes tipos de eletrodo revestido. Existem diferentes fatores variáveis que devem ser levados em consideração para a escolha de qual eletrodo utilizar. A soldagem com eletrodo revestido, de acordo com a denominação AWS, American Welding Society, Associação Americana de Soldagem. O processo é conhecido como SMAW. Algumas pessoas referem-se a esse processo como SMAW e não é raro escutar pessoas referindo a esse processo como soldagem elétrica. Porém, esse termo não é adequado, afinal, todos os processos que utilizam fontes de energia elétrica poderiam ser referenciados como soldagem elétrica. O processo SMAW ele é muito utilizado em campo, visto que além do eletrodo revestido, precisamos unicamente da fonte de energia. A máquina de soldagem, equipamento utilizado na técnica de soldagem, ou mesmo máquina de solda, a energia, corrente e tensão precisam ser transportadas da máquina até os materiais a serem soldados, tubos e chapas, e isso ocorre através de cabos. Cabo terra é conectado à peça a ser soldada, ao material de base, e o segundo cabo é conectado ao eletrodo através do porta-eletrodo. No processo de soldagem SMAW, o eletrodo é o material de adição. O eletrodo ele é consumido durante o processo, é fundido e é utilizado para preencher a junta a ser soldada. Processo TIG ou GTAW também é um processo bastante difundido, muito utilizado para soldagem de chapas finas. O arco elétrico ele é estabelecido entre um eletrodo de tungstênio e a peça a ser soldada. O eletrodo não funde durante a soldagem. Quando necessita de um material extra para preenchimento da junta, utiliza-se um material externo, uma vareta ou mesmo um arame. O gás utilizado para sustentar o arco elétrico, proteger a poça de fusão, vem de um cilindro. Somente gases inertes são utilizados no processo TIG. Os mais utilizados são argônio e hélio. Também é possível utilizar nitrogênio e hidrogênio em algumas aplicações. Gases inertes são gases não inflamáveis. São gases que não reagem, não formam compostos. Acrescentar um gás ativo, por exemplo, CO2, ele vai reagir com o eletrodo de tungstênio, deteriorando-o rapidamente. Na soldagem TIG, independente do material de base, somente utiliza gases inertes. O equipamento característico do processo consiste de uma fonte de energia, a máquina de soldagem, de um cilindro de gás inerte e da tocha de soldagem que é bem característica do processo. O bocal é cerâmico e o eletrodo é não consumível. É um processo que não produz escória, visto que não há fluxo, não há revestimento. Uma característica super importante do processo TIG é que, como o material de adição é independente da fonte de calor, é independente do arco,
é possível ter um controle mais preciso dessa fonte, um controle mais preciso do arco elétrico. É bem comum ouvir que se trata de um processo mais limpo, mais estável, mais suave que o processo com eletrodo revestido. Outro processo que também utiliza eletrodo de tungstênio, eletrodo não consumível, é o processo plasma, PAW, Plasma Arc Weld. A diferença essencial entre o processo TIG e plasma é o fato do arco elétrico ser restringido por um bocal constritor, que limita o diâmetro do arco e aumenta consideravelmente a intensidade do calor, direcionando-o mais localmente. Existem dois fluxos de gás no processo plasma, podendo ser iguais ou diferentes. O gás mais interno, gás plasma, que é fortemente aquecido e que deve ser obrigatoriamente inerte, pois está em contato direto com o eletrodo de tungstênio. E o gás mais utilizado é o argônio. O gás mais externo é o gás de proteção, que pode ser inerte ou não. Inclusive, podemos utilizar o gás CO2, que é ativo, pois esse gás ele não fica em contato com o eletrodo de tungstênio. Para as mesmas condições de soldagem, o cordão de solda com processo plasma ele é mais profundo e mais estreito que o obtido com processo TIG. A tocha de soldagem plasma é mais robusta que a solda TIG, que a tocha TIG. Processo de soldagem MIG-MAG. É comum ouvir expressões processo MIG, processo MAG, MAG sem gás, MIG-MAG sem gás, processo com arame sólido, com arame maciço, com arame tubular. Vamos entender isso tudo? Aprender as expressões que são as mais adequadas. Aproximadamente em 1920 foi desenvolvido o processo MIG, Metal Inert Gas, para a soldagem do alumínio. Posteriormente, foi introduzido gases ativos, como o CO2, passando a receber a denominação de GMAW, Gas Metal Arc Weld, e no Brasil ficou muito conhecido como MAG, Metal Active Gas. O processo GMAW utiliza gases inertes, argônio e hélio, os mais comuns, na soldagem de materiais não ferrosos, e gases ativos como o CO2 ou misturas de gases na soldagem dos aços e suas ligas. A mistura mais utilizada é argônio com CO2. O processo consiste de uma fonte de energia conectada a uma unidade de controle de velocidade de alimentação do arame, de um cilindro de gás e da tocha de soldagem. O processo GMAW ou MIG-MAG é obrigatório a utilização de um cilindro de gás, o gás de proteção. Uma questão super importante é sobre o material de adição, que é o próprio eletrodo. O arco elétrico no processo GMAW é estabelecido entre a ponta do arame e a peça. Independente da denominação do nome utilizado, MIG, MAG, GMAW, o arame utilizado nesse processo é maciço, composto por um único material. Não há elementos que geram gases. É obrigatório a utilização de um cilindro de gás. Não se deve soldar com o processo MIG, ou MAG, ou GMAW, ou arame maciço sem gás. Existe um outro tipo de arame que contém fluxo dentro, no interior do arame. Fluxo composto por materiais metálicos e não metálicos. É como se fosse o eletrodo revestido ao inverso. O revestimento, o fluxo, fica no interior do arame tubular. A soldagem, quando executada com arame tubular, produz escória, podendo ou não utilizar o gás, pois no interior do arame tubular, quando esse arame for autoprotegido, possui elementos que vão produzir o gás tanto para sustentar o arco elétrico quanto para proteger a poça de fusão. Trata-se do processo FCAW,
apesar do equipamento de soldagem ser o mesmo, mesma fonte de energia, mesma tocha. O tipo de arame, o eletrodo utilizado é diferente, as características do cordão de solda produzido são completamente diferentes. Vamos combinar o seguinte: todas as vezes que eu falar GMAW, MIG-MAG, o arame é do tipo maciço e é obrigatório o uso de um cilindro de gás. Quando falar arame tubular, eu estou me referindo ao processo FCAW. Eu não acho correto referenciar o processo de soldagem com arame tubular autoprotegido como MAG sem gás. Processo MIG, ou processo MAG, ou processo GMAW, ou processo MIG-MAG é o processo de soldagem com arame maciço com proteção gasosa. O processo com arame tubular, processo FCAW, se o arame for do tipo autoprotegido, não é necessário utilizar cilindro de gás. Último processo dessa aula, processo com arco submerso, SAW, e como o próprio nome indica, o arco elétrico estabelecido entre a ponta do arame e a peça fica submerso por um fluxo, que nesse processo trata-se de um fluxo granulado. É como se o revestimento do eletrodo revestido fosse triturado e utilizado aqui. Nesse processo é possível utilizar arame maciço, arame tubular ou fita. Utiliza-se fluxo, portanto gera-se escória. O gás necessário para manter o arco elétrico é produzido por elementos contidos no fluxo. Recapitulando, nessa aula vimos características peculiares dos processos convencionais de soldagem por fusão a arco elétrico. Por ser arco elétrico, necessita-se de uma atmosfera adequada, no caso, uma atmosfera gasosa, de gás de proteção, que pode ser proveniente de um cilindro de gás ou de um fluxo. Quando for proveniente de um cilindro, o eletrodo pode ser consumível, como é o caso dos processos GMAW, arame maciço, e FCAW, arame tubular, ou não consumível, como é o caso do processo TIG e plasma. Quando o gás necessário para manter o arco elétrico durante a soldagem é proveniente do fluxo, o eletrodo é consumível, ocorre a produção de escória e os processos são eletrodo revestido, arco submerso, o arco fica escondido, submerso pelo fluxo, e FCAW, com arame tubular autoprotegido. Você consegue responder as perguntas que eu fiz no início da aula? Apenas assistir a aula não é suficiente para aprender. Vai lá, pega papel e caneta e responde as perguntas. Se tiver dúvida, escreve nos comentários. Na próxima aula, eu vou te apresentar as diversas terminologias e simbologias utilizadas na soldagem. E lembre-se sempre, precisamos entender o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, para sempre fazer melhor. Bons estudos!